ser somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. É o que nós te pedimos, desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém? 1 Timóteo vai falar a respeito de instruções que o apóstolo Paulo ele dá a um jovem, alguém que era mais novo do que ele, obviamente, que era Timóteo. E ele chama Timóteo de filho na fé. E a carta de 1 Timóteo é uma carta que Paulo enviou para que instruísse Timóteo acerca dos problemas que estavam acontecendo numa igreja específica, que era a igreja de Éfeso. Então, primeiro, a gente precisa lembrar quem que é Paulo, né? Paulo, ele era alguém que havia sido chamado por Deus para ser um pregador do evangelho. Ele era alguém que acreditava que Deus havia dado para ele a missão de perseguir e lutar contra a igreja. Até que um dia, no caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo, que ainda se chamava Saulo, e fala para ele que o havia escolhido e que ele deveria pregar o evangelho dele. E Paulo então se torna alguém que iria pregar o evangelho de Cristo. E durante 9 anos, Paulo convive com os apóstolos, com os discípulos, e se preparando para receber a missão de pregar o evangelho aos gentios. Quando Paulo inicia a pregação do evangelho aos gentios, Paulo era um missionário, a Bíblia vai dizer que ele andou por diversas cidades da Ásia, e em cada cidade em que ele passou, ele implantou uma igreja. Em um desses lugares que ele passou, Atos vai registrar essa passagem, foi em Atos capítulo 16, durante a sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai primeiro para Derbe, depois para Listra, e lá em Atos capítulo 16, diz que ele conheceu uma mulher, na verdade ele conheceu um jovem chamado Timóteo, que era filho de uma mãe judia, casada com um pai grego. O pai de Timóteo era grego e a mãe de Timóteo era judia. E a avó de Timóteo também era judia. E tanto a mãe quanto a avó de Timóteo chamava Lloyd, tanto a mãe quanto a avó se convertem nessa viagem de Paulo, e Timóteo também, por influência da avó, da mãe, da pregação de Paulo, ele também se converte. Ao se converter, ele é recomendado pela igreja local para servir a Paulo. Ou seja, era um jovem que havia sido recomendado como alguém que havia algo diferente, especial nele. Atos capítulo 16, versículo 2 vai dizer: os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que eles os acompanhassem em sua viagem. O que aconteceu nessa ocasião? Paulo então chama Timóteo para ir para o campo missionário com ele. Timóteo tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com ele. Paulo tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com ele. A gente lembra sempre de Silas, de Barnabé, João Marcos também, que acompanhou Paulo por um tempo. Depois a gente vê Timóteo sendo acrescentado a esse grupo de pessoas. E Timóteo, talvez pela sua pouca idade, era alguém que havia sido discipulado por Paulo. Paulo o tem como um legítimo filho na fé. E ele deixa isso muito claro nas suas epístolas, que Timóteo era um filho dele que ele havia gerado na fé. O que Paulo faz com Timóteo? Como eles iam pregar o evangelho entre os judeus, e Timóteo era filho de pai grego e mãe judia, Paulo então pede para que Timóteo seja circuncidado, para que ele não chegue na cidade onde haviam judeus e que alguém pudesse dizer: olha, mas esse camarada é judeu, mas não é circuncidado. Então, Paulo circuncida Timóteo para que ele pudesse ser credenciado a pregar o evangelho não só aos gentios, mas também aos judeus das cidades que Paulo visitava. E em Atos capítulo 16 vai falar que Paulo, nessa segunda viagem missionária, Timóteo começa a caminhar e andar com Paulo. E Paulo, então, funda uma das igrejas que Paulo havia fundado, era a igreja de Éfeso. Ele passa 3 anos naquela igreja, em Éfeso. Quando Paulo ele volta para
para até Mitilene, diz que ele se encontra com os cristãos de Éfeso. E ele dá algumas instruções àqueles cristãos acerca daquilo que eles deveriam fazer. Paulo passa 3 anos na igreja. Na carta que nós lemos anteriormente, Paulo passou quantos dias? 3 semanas. 3 semanas Paulo passa em Tessalônica. E já em Éfeso, Paulo passa 3 anos. E aí, quando esses irmãos de Éfeso chegam até ele, em Atos capítulo 20, ele vai dizer: olha, vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos, e é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele estava dizendo? Olha, quando eu estive entre vocês, fossem judeus ou fossem gregos, a mensagem sempre foi a mesma, que se arrependessem e crescem no Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunhas das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Aí o que ele vai dizer para esse grupo de presbíteros, de líderes da igreja de Éfeso? Ele vai dizer o seguinte: por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida, olha só o que ele vai dizer: surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. O que ele está dizendo? Ele fica 3 anos em Éfeso, ele vai embora de Éfeso, os líderes de Éfeso encontram Paulo, e Paulo, então, quando conversa com esses líderes, ele faz algumas advertências, dizendo assim: olha, enquanto estive entre vocês, eu preguei o evangelho, para que vocês, se fossem judeus ou gregos, se arrependessem, crescem em Cristo, fossem chamados por Cristo e vivessem uma vida santa para Ele. E agora, se alguém se perder, eu não tenho nenhuma parte com isso, porque o que eu tinha que fazer eu fiz. Agora vocês também devem cuidar da igreja, do rebanho que o Senhor confiou na mão de vocês. Cuidem da igreja, cuidem do rebanho. E ele vai dizer: surgirão entre vocês falsos mestres, lobos ferozes e pessoas que falam mentiras. E ele vai fazer essa advertência a esses irmãos, a esses bispos. Ele vai dizer assim: olha, haverão entre vocês, se levantarão, surgirão, depois da minha partida, falsos mestres, lobos ferozes, e até entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. A fim de conquistar seguidores. Olha só que interessante o que Paulo está dizendo. Ele fala assim: olha, entre vocês vão surgir pessoas que podem falar qualquer coisa para ter popularidade, para ter honra, para ter nome, para conquistar pessoas, que não é a verdade do evangelho. E o que Paulo faz? Era comum, como a gente viu em outras cartas, Paulo, quando não podia ir, ele enviava Timóteo. Ele envia Timóteo. Aqui logo após a primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo tinha acabado de ser liberto da prisão de Roma, e ele não podia ir até Éfeso, ele manda Timóteo, e Timóteo está lá, já em Éfeso, ele já estava em Éfeso, e Timóteo, ele tinha algumas dificuldades. Imagina ele chegar numa igreja que já estava implantada, estabelecida, uma igreja que já era madura, sólida, e ele, com a sua pouca idade, tivesse que repreender a igreja, trazer a igreja para aquilo que era a doutrina correta. Então, quais são os assuntos que 1 Timóteo vai tratar? 1 Timóteo vai tratar a respeito das instruções, a respeito do culto, ele vai falar sobre os líderes da igreja, ele vai fazer advertência contra os falsos mestres, ele vai falar contra os homens, contra as mulheres, contra os anciãos, contra os jovens,
como viver uma vida santa no Senhor. Ou seja, havia repreensão para todo mundo ali. E quando a gente olha para a carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, a gente vai ver que essa carta não era uma carta apenas para a igreja de Éfeso, mas é uma carta para os dias de hoje. É uma carta para a igreja dos dias de hoje, para o nosso tempo. Então, quando Paulo instrui Timóteo, quem está escrevendo a carta é Paulo. Mas mesmo assim, e Timóteo era alguém que ele tinha em grande estima e consideração, conhecia muito bem ele. Mas mesmo assim, ele inicia a carta dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Escreva esta carta a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Paulo inicia a carta como ele faz em todas as outras cartas, identificando-se no começo da carta. Naquela época, hoje a gente tem o hábito, né, de assinar a carta no final dela. A gente escreve uma carta e no final da carta a gente coloca ali a nossa assinatura, ou a gente coloca ali quem que escreveu aquela carta. Naquela época era comum que a carta ela fosse já identificada quem era o emissário e quem era o destinatário logo nas primeiras linhas da carta. E Paulo faz isso. E Paulo, mais uma vez, ele usa da sua autoridade apostólica nas suas cartas para se comunicar com aquela igreja, com aquele povo. Por quê? Embora a carta fosse diretamente endereçada a Timóteo, essa carta ela seria lida na igreja. Ela foi enviada para que fosse lida na igreja. Era muito comum que as cartas que eram enviadas pelo apóstolo Paulo, elas eram públicas. Era uma carta privada, ou seja, era uma carta para Timóteo, mas ela também era pública no sentido de dizer que ela também seria lida na igreja. Então Paulo ele faz ali as recomendações a Timóteo como quem orienta realmente um filho na fé. A gente pode dizer que a carta de Paulo para Timóteo é uma carta de pastor para pastor. É uma carta de um líder para outro líder. Um líder mais velho para um líder mais novo. De alguém que estava sendo preparado para o ministério. E Paulo, então, instrui ali Timóteo acerca daquela situação. Timóteo chega na igreja com a autoridade dada pelo apóstolo Paulo, mas ele mesmo não era apóstolo. Ele não tinha autoridade apostólica. E quando ele está imbuído daquela carta, ele vai dizer: quando partir para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e adverti certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Qual que é a nossa preocupação e a preocupação do apóstolo Paulo? É que a igreja ela precisa ser ensinada na verdade. Na semana passada eu estava conversando com uma pessoa, e aqui na nossa igreja, a gente vai fazer esse ano 16 anos de igreja. Os nossos problemas com doutrina praticamente acabaram na igreja no momento que a gente deixou de deixar qualquer pessoa pregar na igreja. A gente tinha diversos tipos de problema na igreja quando chegava alguém aqui na igreja, e aí muito naturalmente a gente reconhecia aquela pessoa, fosse como um pastor, fosse como um obreiro, fosse como um pregador ou como qualquer coisa, e dava oportunidade para que aquela pessoa viesse pregar. Eu sei que, como igreja, a gente sempre está querendo experimentar, ouvir uma pregação diferente, ouvir uma pregação nova. Eu sei disso. Eu já tive, muitas vezes, sentado no banco de uma igreja. E era muito animador quando falava assim: vai vir um pregador, vai vir um fulano de tal, vai vir o profeta tal. Era muito legal. É a mesma coisa a gente que agora está acostumado a participar de uma dieta que é restritiva e ver outras pessoas comendo outras coisas que você não pode necessariamente comer. Mas da mesma forma que a nossa alimentação ela pode trazer para nós saúde, a nossa alimentação também pode trazer para nós doença. Da mesma forma que uma boa pregação, por uma pessoa que tem um cuidado com as almas, tem um cuidado com a igreja, tem compromisso com a igreja de Cristo, tem compromisso com Cristo, vai trazer saúde espiritual e edificação, uma má pregação, uma má teologia também pode trazer problemas que vão resultar em destruição e morte para a vida de vocês. Vocês conseguem imaginar essa relação? Vocês conseguem entender isso? A questão não é só a pregação, mas quem está pregando, o que está pregando. A mesma coisa quando a gente fala a respeito da alimentação. A gente gosta de comer uma porcaria de vez em quando, mas aquilo uma hora ou outra pode te fazer mal.
Então, tem gente que é mais sensível. Eu posso ouvir qualquer besteira, qualquer heresia, que isso para mim não vai fazer diferença. Mas muitas pessoas tomam heresias como se fossem verdades absolutas. E aí tem algumas coisas que a gente precisa começar a combater e rechaçar na igreja, que são más teologias, que a gente vem aprendendo, vem se alimentando daquilo, achando que aquilo é uma comida saudável e não é. Por exemplo, tem gente que acredita em teologia da prosperidade. Tem gente que acredita em maldição hereditária. Eu nunca preguei sobre isso aqui na igreja. E eu já ouvi falar que gente da igreja falou sobre isso. Eu nunca falei sobre isso aqui na igreja. Então quem é que tem alimentado vocês? Vocês têm que sair dos fast food das redes sociais e começar a se alimentar daquilo que é bom, daquilo que edifica, daquilo que traz saúde e pureza espiritual para a vida de vocês. Porque se a gente se alimenta de qualquer besteira, a gente vai estar se envenenando daquilo. E eu posso citar aqui diversos outros exemplos que podem caber aqui dentro desse contexto, que são falsos ensinos. Mas na igreja, quando a gente está aqui, é muito importante que você entenda quem é o seu, quem é que te instrui, quem é que te ensina, quem é que tem preocupação com a sua alma, quem é que tem compromisso com você, quem é que pode te dar um ensino, uma instrução a respeito do que é casamento, quem é que pode te dar um ensino, instrução a respeito do que é viver uma vida santa. Não é a rede social, não é o TikTok, não é o Instagram. Eu não posso simplesmente... É a mesma coisa. A gente sempre fala aqui, a gente cita alguns exemplos aqui. Tem uma pessoa que ela chega e ela fala assim, eu vou mudar de nutricionista, porque tem uma outra nutricionista que não sei quem teve resultado, tal. Eu falei, o problema não é nutricionista não, você não segue a dieta que a nutricionista te passou, você não pode esperar ter resultado. Nem na primeira. Então a gente tem que entender que a gente precisa saber se alimentar e ser edificado através de uma boa pregação, de uma boa teologia. O que ele vai dizer, olha, pedi que você ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade. E tem gente ensinando coisas contrárias à verdade. O André estava dando aula aqui hoje e eu não estou falando que ele está ensinando coisas contrárias à verdade, embora muitas vezes a gente divirge em alguma coisa, não é do André, hoje não é do André que eu estou falando, hoje não. Embora a gente divirja em algumas coisas, o André falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou o seguinte, que o livre-arbítrio é você decidir o que é certo e o que não é. Não é só você fazer o que é certo e o que não é, você decidir o que é certo e o que não é. Então, é a mesma coisa que a pessoa que ela peca e ela decide que aquilo não é pecado. Não é que ela peca achando que aquilo não é pecado, ou que aquilo não é pecado. Ela decidiu que aquilo não é pecado. Ela decidiu que fazer aquilo não é errado. E não importa o que você fale, ela decidiu que aquilo é certo. Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre... Transformou uma mentira em uma verdade. Ainda bem que a Nicole está aqui para me ajudar a pregar hoje. Glória a Deus. Então, ela decidiu que aquilo que é pecado não é pecado. Ah, mas quem foi que falou que isso é pecado? Quem foi que falou? Não. Olha só o que Satanás fez lá no Éden. Ele não disse que era mentira aquilo que Deus havia falado. Ele disse que havia uma outra verdade. Ele falou para Eva, falou assim, não é que se você comer alguma coisa ruim vai te acontecer. Não, é que o que ele não falou, e que é verdade, é que você vai se tornar como ele. E aí o homem, muitas vezes, ele contrariando aquilo que a Bíblia diz ser pecado, ou aquilo que a Bíblia diz ser verdade, ele inventa aquilo que para ele é verdade. Ele inventa as próprias verdades. Ele inventa as próprias regras. Ele inventa. E para ele o que importa é aquilo que ele fala. Aí ele vai dizer assim, olha,
advertir, pedir a você que ficasse em Éfeso e advertir certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Nem desperdiçassem tempos com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. Olha só que interessante. Haviam ali grupos de judeus, e muitas vezes os judeus eles se apegavam a genealogias intermináveis para dizer que uma pessoa ela tinha mais direito ou menos direito que outra, ou para dizer que aquilo era mais importante do que a outra pessoa. Vamos supor, por exemplo, às vezes, eu sei que muitas pessoas aqui têm um sobrenome mais rebuscado, né? Um sobrenome mais bonito, né? Então, mais nobre, né? Sobrenome mais nobre, tipo Henning, né? Um sobrenome alemão, né? E aí, a Kerlakian, aí as pessoas, muitas vezes, elas vão querer saber qual é a origem delas, qual é a identidade delas, de onde que elas vieram, né? A gente está aqui preocupado, por exemplo, saber, por exemplo, quem foi o primeiro Oliveira, né? De origem real, nobre. Irmão, ônibus 6 horas da manhã, você está no ônibus, que importa de qual é a sua genealogia, quem é a pessoa mais importante da sua árvore genealógica, e tipo, aquilo não fazia sentido nenhum. Ele está falando assim, olha, essas especulações, elas não podem promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Atos capítulo 20, Paulo vai dizer qual era a pregação dele em Éfeso. A pregação dele era arrependimento, a pregação dele era o Senhor Jesus, a pregação dele era que eles tivessem uma vida transformada, e é essa a pregação que nós temos que ter na igreja. E ele vai dizer assim, o André fala uma frase que é muito interessante. Às vezes a gente fica, e é uma tentação de todo mundo que prega. Todo pregador, às vezes ele não quer ser comum, ele não quer ser simples. Estou estudando teologia, eu sou betelino agora, o pessoal fica até com vergonha, chega aqui, 4, 5 palavras no grego, hebraico, né? É legal, é bonito, mas a gente precisa pensar o seguinte, que existem coisas que, não estou falando que o grego é indispensável, é extremamente importante e é realmente uma ferramenta que a gente precisa entender, porque o grego ele tem palavras que são muito específicas que não dá para você traduzir para o português. Não tem como você traduzir, você precisa entender o sentido no grego para você poder saber o que aquele texto está dizendo na sua essência. Só que o que ele está dizendo? Que tem coisas que são especulações que não têm sentido nenhum. Tem coisas que eles não levam a nada e as pessoas ficam procurando aquela página colada na Bíblia. Aquela revelação que ninguém teve. Aquela revelação que só ele teve. E de vez em quando aparece alguém falando a respeito de uma teoria completamente nova. Uma revelação que ele teve, a teologia cristã ela tem mais de 2000 anos, e ainda tem gente que acha que vai descobrir alguma coisa que ninguém não viu. A Bíblia já foi lida e relida em diversos tempos, épocas, por pessoas e mentes extremamente brilhantes. A pessoa fica no TikTok, no Instagram o dia inteiro, e acha que ela vai receber uma iluminação divina, de uma revelação que ninguém teve ainda. É muita pretensão. É muita pretensão. O que a gente precisa saber? A gente muitas vezes precisa ser simples. E a gente fala que a teologia é você se debruçar sobre os ombros dos gigantes. O que as pessoas que estavam mais próximas de Cristo, do tempo de Jesus, no primeiro, no segundo, no terceiro século da igreja, entendiam sobre esse assunto? É mais fácil eles entenderem a cultura, o tempo de Jesus ou eu, 2000 anos atrás, som. 2000 anos depois, sem nunca ter ido em Israel, sem nunca ter ido a Israel, sem nunca ter conhecido Jerusalém, sem nunca ter ido em uma sinagoga, sem nunca ter convivido com um judeu, sem nunca ter pastoreado uma ovelha, sem nunca ter plantado uma de semente, de nada,
que é mais fácil? Eu entender, 2000 anos depois, sozinho, o que aquele texto está falando, ou entender que as pessoas que estavam mais próximas daquele tempo, ao longo da história da igreja, ao longo dos tempos, tinham mais recursos, mais ferramentas, mais sabedoria, mais iluminação. Uma coisa que a gente pensa, que com o passar do tempo as pessoas ficam mais inteligentes. Não, é muito contrário. Com o passar do tempo, a tecnologia evolui, mas o conhecimento e a sabedoria das pessoas... Hoje nós temos muito mais acesso à informação. Muito mais acesso à informação. É muito mais fácil a gente acessar aquela informação, saber como se faz aquilo. Mas criar aquilo... Imagina o seguinte, Teorema de Pitágoras, estava vendo um vídeo do Clóvis de Barros, que ele dá uma chapuletada absurda. Ele fala assim, o cara escreveu 500 anos antes de Cristo, ele desenvolveu o Teorema de Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, ele desenvolveu aquilo, ele criou aquilo, do nada ele chegou àquela conclusão, e a gente só precisa entender o que o cara mais de 2.500 anos atrás criou, e a gente não consegue. Só precisa entender, não precisa criar, é só entender o que ele viu, o que ele enxergou, o que ele criou há 2.500 anos atrás, e a gente tem dificuldade. O André gosta, não, né, André? A gente não consegue, às vezes, a gente pega um livro, e a gente lê o livro, e para, e lê de novo, e para, e lê de novo. Vocês acham que com inteligência artificial, ChatGPT e outras ferramentas, as pessoas elas estão ficando mais inteligentes? Então imagina naquele... a gente achar que a gente vai achar uma página colada na Bíblia, vai ter uma revelação, uma iluminação, alguma coisa que ninguém viu, ninguém soube, ninguém nunca pensou, está lá e Deus resolveu iluminar você para ter um entendimento completamente diferente do que a interpretação de 99% das pessoas. Às vezes, quando eu ouço uma coisa muito diferente, é que agora eu não vou lembrar exatamente qual foi a última que eu ouvi. A primeira coisa que eu fui no Google. Eu falei, nem o Google sabe o que esse cara está falando. Nem o Google nunca ouviu falar desse pensamento. Como que eu vou dizer que isso aqui faz sentido ou não faz sentido? É muita pretensão. Então ele vai dizer que o alvo da instrução... Aí ele vai falar qual que era o alvo da instrução dele. Eu vou voltar lá para Atos capítulo 20, que Paulo está falando da mesma igreja, do mesmo povo, da mesma situação. Ele vai dizer assim, olha, Atos capítulo 20, versículo 21, 20 e 21. Eu jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Com quem que ele está falando? Com quem que Paulo está falando? Com os efésios. Ele está instruindo quem? Os bispos de Efésio, os líderes de Efésio. E ele vai dizer, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Você acha que se Paulo dizia que ele só tinha uma mensagem, por que vocês esperam que a gente tenha, eu como pregador, eu tenho que vir aqui e trazer uma coisa nova, diferente, rebuscada, toda semana? A gente precisa entender o básico do básico do básico do básico do básico do básico, que é se arrependam. Se arrependam. Era essa a mensagem de Paulo. E aí ele vai falar, o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro e de uma consciência limpa, e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Então, aquelas pessoas que estavam ali, eles queriam ser reconhecidos como mestres da lei. E falavam até com muita confiança. Eles falavam com confiança. Paulo falava assim, eles não sabem nem do que eles estão falando. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, não tenha medo. Vai lá,
exorte, fala, porque eles não sabem nem o que eles estão falando. Eu não costumo ver, eu não tenho esse hábito. Eu não tenho esse hábito. Mas às vezes eu entro ali no status do WhatsApp e eu vejo o que as pessoas que estão nos meus contatos do WhatsApp têm compartilhado como sendo mensagem de Deus, como sendo algo inspirado por Deus, como sendo algo que Deus falou. E eu falo, Jesus. E quando é da igreja eu penso, onde eu errei? O que eu estou fazendo na minha vida? Porque a gente precisa entender que, assim como a gente tem falado de alimentação, a forma como o veneno, o remédio é ministrado é a mesma forma. É do mesmo jeito. O veneno e o remédio é ministrado do mesmo jeito. Da mesma forma. É aquilo que você tem se alimentado. A palavra que você tem ouvido tem resultado em transformação para a sua vida? Tem resultado em conversão? Tem resultado em mudança de vida? Tem resultado em você se tornar alguém melhor? Ou tem feito com que você simplesmente esteja confortável com o seu pecado? Porque muitas vezes uma palavra doce, uma palavra legal, ela deixa você confortável em relação ao seu pecado. Eu lutei anos, eu já contei isso para vocês diversas vezes, eu não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar. Eu lutei anos contra a masturbação. Até que um dia eu ouvi um pastor falando que masturbação não era pecado. Aquilo para mim foi libertador. O pecado não é pecado. Então não estou pecando. Aquilo não gerou transformação na minha vida. Não me fez não ser lascivo, desejoso do pecado e de outros pecados. E eu precisei do Espírito Santo, da igreja, da confissão de pecados, para me libertar disso. Irmãos, eu vou falar para vocês com temor e amor que eu tenho pela vida de cada um de vocês, de cada um, com temor. Vocês não vão vencer o pecado se vocês não aprenderem a confessar as suas fraquezas. Não vão vencer o pecado se vocês não aprenderem a confessar as suas fraquezas. Tem gente que é muito comum. As pessoas, tem gente que tem vergonha da faxineira. Quem aqui tem vergonha da faxineira? Eu sei que tem gente aqui que tem. Que antes da faxineira chegar em casa, o que ela faz? O que ela faz? Limpa a casa. Antes da faxineira chegar em casa, ela limpa a casa. Porque ela tem vergonha. Ela falou assim, a faxineira vai pensar que eu sou porca. Não pensa? Não é? Aí o que ela faz? Ela limpa a casa. Para quando a faxineira chegar, a faxineira não ter que lidar com toda aquela sujeira. Vocês estão entendendo? Está claro para vocês? Ok. Citando esse exemplo, tem gente que tem vergonha da faxineira. Mas se a pessoa que tem vergonha da faxineira, ao invés de limpar a casa, ela simplesmente esconder a sujeira de um modo que a faxineira não veja, a sujeira estará lá? Vai estar limpo? Alguém vai ver? Não. Mas vai estar limpo? Não. E se ela continuar fazendo isso, outras e outras e outras e outras vezes, vai ter uma hora que ela já não consegue mais esconder. Não é mais fácil a gente tirar as coisas do lugar, mostrar para a faxineira onde está sujo e falar, limpa aqui para mim? Quando a gente diz para Jesus, para os nossos irmãos em Cristo, pessoas que nós nos aconselhamos, é aqui que está sujo, o trabalho do Espírito Santo é limpar e ele limpa. Ele vai deixar a sua casa limpa, é isso que Jesus diz. Olha, que quando a pessoa é liberta, o demônio sai e a casa da pessoa está limpa. Você quer ter sua casa limpa? Abre, joga luz, mostra onde está sujo e fala, Senhor, faxina aqui.
Senhor, limpa aqui. Senhor, é isso aqui, Pai, que está sujo e eu não consigo limpar. Porque se você pudesse limpar sozinho, você não precisava da faxineira. Você não pode limpar sozinho. Você não tem recurso para isso, você não tem forças para isso, você não tem condições de fazer isso. Deixa Jesus limpar, só mostra para ele o que está sujo. Mostra. Mostra. O que eu tenho mais feito na minha vida de uns anos para cá é confessar meus pecados. Sabe para quem que eu confesso? Para as duas pessoas que eu mais tenho dificuldade de falar sobre as minhas dificuldades. Nicole e pastora Meire. Pensa numa dificuldade. Pensa. Porque se é difícil para mim contar, vai ser difícil para mim fazer de novo. Mas se eu esconder, aquilo vai se tornar rotineiro, até o momento que você já não tem mais controle sobre aquilo. Deixa Jesus limpar a sua casa. Mostra para ele onde está sujo. Deixa ele faxinar a sua vida. Só tira do lugar e mostra. Você sabe. Quando a faxineira chega em casa, a gente sai mostrando para ela onde ela precisa limpar. Mas se você tiver vergonha da faxineira, ela vai embora e vai continuar sujo. Até um dia que não dê mais para você esconder a sujeira. Aí você simplesmente vai falar para as pessoas, não repara na bagunça. Não repara na bagunça. Não repara na bagunça. E todo mundo vai ver o seu pecado. Ainda dá tempo de você se consertar com Deus. De você confessar o seu pecado e ser liberto dele. Jesus quer te limpar. Amém? Pastora Meire?